Fala, Jorge. Ô, Marcelo, pô, tu tá dando Tudo aula. bem? Tô bem, graças Cara, a essa tecnologia não é para mim, não. Tô aqui para ser um... Deus. Pô, eu consegui entrar no Instagram da Sojima. Tu falou, não, vamos fazer pelo Instagram da Sojima. Né? E aí eu, Ah, não, beleza, eu vou mandar senha. Daqui a pouco eu falei, pô, não tava achando o botão, mas, né? Botão não, porque agora não tem botão, né, gente? Desculpa, né? E o comando, de configuração, enfim, saí. Eu falei, putz, mas consegui. E tava aqui conversando, opa, Marcelo, com as pois pessoas não. assim, sobre a Sojima, né? Que se chama Sociedade de Ginecologia e Mastologia do Rio de Janeiro. Mas não é a sociedade médica, né? Acho que a gente sabe, reguladores, GORG, ou a SBMRJ, enfim, que a gente tem, né? Ela é uma sociedade que tem essa vocação, né, de educação médica continuada, de educação em saúde, né, nas áreas de ginecologia, mastologia e obstetrícia também, né? Ela hoje tem várias, né, pós-graduações, né? Ela fomenta essas pós-graduações, administra, faz parcerias com outras universidades. Né? Eu, por acaso, sou coordenador da pós-graduação de ginecologia endócrina, que ela tem parceria lá no Unirio, né, que acontece lá no Hospital Gafré. De mastologia, você dá aula, né, de mastologia, não é isso, Marcelo? Perdão. Não, eu sou preceptor da residência e eu dou algumas aulas para reciclagem na Sociedade Brasileira de Mastologia. Nosso curso Lá, da SBM Rio. lá na Sojima você nunca deu aula, não? Não, não, na Sojima sim. Já dei algumas aulas lá na pós-graduação. Na pós-graduação de Mastologia. Não, beleza. E aí a Sojima, né, chamou a gente aí para fazer essa pós, né, a gente conversar. E aí, basicamente, assim, na reprodução humana, né, eu sou, né, para quem não sabe, né, como eu tô no Instagram de outra rede, assim, né? Eu sou o Dr. Jorge Vaz, eu sou especialista em reprodução humana, né? Eu tenho uma clínica de reprodução humana, chama Vida Centro de Fertilidade. Então, assim, eu milito na área da reprodução humana, né? E na reprodução humana a gente tem, além de tratamentos de fertilidade, existe também esse nicho que é a preservação de fertilidade. E a gente tem praticamente dois tipos de paciente. A preservação social, que é aquela paciente que não importa o motivo, fala, não quero ter filho agora, porque eu não quero, porque eu quero estudar, porque eu não sei se eu quero ter. Então, não existe uma motivação, a gente chama social. E ela congela para essa questão da idade e a fertilidade. Né? A gente né, conhece bem essa questão de idade e fertilidade. E aí era uma maneira de parar o tempo. Agora, existe outro, né, que a gente tem o termo que a gente usa, se chama preservação para oncofertilidade. Quem são essas oncofertilidades? Né? São pacientes que vão se submeter a algum tratamento de câncer e esse tratamento, enfim, vai prejudicar a fertilidade dela. Geralmente são quimioterapia ou radioterapia pélvica, ou eventualmente vai fazer alguma cirurgia, e eventualmente pode ter uma agressão ovariana, assim, mas a grande maioria são quimioterapias. E aí, Marcelo, quando eu sugeri a live, enfim, o que acontece lá na clínica? A grande maioria da oncofertilidade, eu obviamente não vou conseguir te dizer aqui a porcentagem, mas é claro, né, que a grande maioria, e batendo para 90%, são pacientes com câncer de mama. Né? E eu queria que você me contasse um pouco por que, né, eu não sei se está mudando a prevalência, as pessoas estão deixando para ter filhos, eventualmente em áreas de câncer, porque assim, a gente tem o manual do Ministério da Saúde, a gente começa ali com 50 anos, né, a fazer mamografia, quer dizer, a gente começa com 50 anos aí um screening, eu sei que isso é controverso, vai falar um pouco, né, e as pacientes, muita paciente está tendo essa questão de talvez um câncer na idade, ou talvez o mastologista seja ginecologista e é o que mais encaminha para a preservação, está mais preocupado. Me fala um pouco dessa questão. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, desculpa, né? Eu estava falando um pouco dessa hoje, se apresenta aí para a gente. Tá bom. E, Bom, Jorge, mais uma vez eu queria agradecer o seu convite. A gente vem aí trabalhando há algum tempo, alguns meetings, né, mais profissionais relacionados ao câncer de mama e hormônio em geral, entre anticoncepção e câncer de mama, reposição hormonal, fizemos alguns bons encontros, e dessa vez você está me debutando no Instagram, eu não tinha, né? Então, se estou tendo algumas dificuldades aqui, não sei se minha voz minha voz está indo bem? perfeito. Está perfeito? Então, eu olhei, fiz o Instagram no domingo, pedi alguma ajuda à minha esposa, porque ela já tem, eu sou
bem cru nisso. Quando eu vi que eu tinha 70 seguidores, eu fiquei empolgadíssimo. Aí eu olhei um colega, a galera tem mais de 1000, aí, pô, me decepcionei. Bom, mas vamos lá, né? Estou aqui debutando na tecnologia e gostei. Esse assunto que a gente vai tratar hoje, George, é um assunto de extrema importância, porém é um assunto pouco tratado se a gente for avaliar a nossa prática clínica diária. Nós estamos falando de câncer de mama e preservação da fertilidade, né? Tem um estudo da Cleveland Clinic, de 2016, se não me engano, em que apenas 1/4 dos médicos tratam, oncologistas, não médicos da reprodução, oncologistas que tratam ou cirurgiões ou oncologistas clínicos, que tratam deste tema com o paciente antes do tratamento oncológico propriamente dito. Então, se a gente está falando aí em Estados Unidos, imagina no Brasil como esse assunto é tratado. Nós temos dados, né, para a gente entrar um pouquinho na epidemiologia do câncer de mama. Nós temos dados do Ministério da Saúde do INCA, estimativa para câncer de mama, em torno de 66 mil casos estimados para 2020. Isso corresponde em torno de 29 a 30% dos cânceres em mulheres. Então, se nós excluirmos o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente, o câncer de mama é, de longe, o que mais incide e o que mais mata as mulheres durante a vida inteira. Se a gente for levar essa incidência em nível mundial, tenho dados de 2018, em torno de 2 milhões e 100 mil mulheres com câncer de mama em 2018. A gente vê que é uma incidência bastante alta se compararmos com outros cânceres. Nós temos hoje o câncer de útero, colo uterino, diminuiu muito a incidência por conta dos exames de preventivo, que a gente pode detectar bastante cedo, ou mesmo antes do câncer se incidir, e aí a gente consegue tratar. O câncer de colo diminuiu, porém o câncer de mama ele vem aumentando ao longo do tempo em incidência. E por que o câncer de mama aumentou a incidência ao longo do tempo? Nós temos aí alguns fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. Um deles são os fatores ambientais e comportamentais. Nossa sociedade, em suma, é uma sociedade em que habituou-se a comer mal. Uma sociedade em que hoje já está mudando um pouco, mas o sedentarismo ainda é muito imperativo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, isso tudo leva ao aumento da incidência do câncer de mama. O câncer de mama hoje é tratado como uma doença crônica. Quanto mais se vive, maior é a sua incidência. Então, os fatores de risco para, por exemplo, diabetes, hipertensão, muitos deles estão também associados a câncer. E câncer de mama não é diferente. Então, nós temos os fatores comportamentais, nós temos alguns fatores de risco para câncer de mama dentro da história reprodutiva da mulher, e aí entram alguns fatores como uso de anticoncepcional, nós já debatemos isso, não é para criar nenhum medo o uso de anticoncepcional, mas existe uma associação hormonal com o câncer de mama, terapia de reposição hormonal na pós-menopausa para sintomas climatéricos. Alguns estudos, e os mais robustos, têm mostrado que há uma maior incidência nessas pacientes que fazem uso, além de alguns fatores como menarca muito precoce, ou seja, aquela paciente que menstruou muito cedo, antes dos 12, 9 anos, e aquelas que deixaram de menstruar muito tarde, após os 55 anos, são pacientes expostas a ciclos ovulatórios durante longo período, e a exposição longa a esses hormônios aumentam o risco de câncer de mama. E, além disso, nós temos os fatores também hereditários, né? Dizendo mais um adendo, a gravidez é um fator que a gente encara como protetor, a gravidez mais precoce, a amamentação também é um fator protetor, então a nuliparidade é um fator de risco, né? Clássico. E temos os fatores hereditários, aqueles fatores genéticos que a gente pouco consegue mudar. Em torno de 10 a 15% dos cânceres de mama hoje são hereditários. São pacientes que herdam o gene que vai desenvolver o câncer de mama, que aumenta esse risco. Então, de 10 a 15%. O restante, ele está relacionado a esses fatores que eu falei, além da idade propriamente dita. Então, isso tudo são fatores de risco para câncer de mama. E por que a gente tem visto essa incidência aumentar, né? Além disso tudo, desses fatores comportamentais, nós temos também, e isso aí é um fator que nós consideramos,
é o aumento, né, da possibilidade de rastreamento, ou seja, a disseminação e a possibilidade, disposição de mamografias de boa resolução, de exames de ultrassonografia e ressonância magnética. Nós temos esses exames hoje mais disponíveis. E quanto mais exames bons, com os bons médicos se fazem, mais precoce se diagnostica o câncer de mama. Então nós temos também um aumento da incidência muito por conta da detecção imagem desse câncer de mama. Quando a gente pergunta, bom, e nós vamos rastrear essa paciente após os 50 ou após os 40? Eu não entendo muito bem. O INCA, da instituição da onde eu faço parte, sou preceptor da residência, ele é guiado pelo Ministério da Saúde. A nossa recomendação no INCA é mamografia bienal, ou seja, de 2 em 2 anos, a partir dos 50 anos, até os 69 anos. A partir de então, é individualizar cada caso a caso. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que o rastreio seja feito a partir dos 40, anual a partir dos 40, porque existe um risco, sim, e esse risco é um pouco menor, dos 40 aos 50 anos. Então, há rastreamento pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, anual. E assim, a gente detecta alguns casos de câncer, e o grande problema, o grande questionamento são aquelas pacientes que descobrem um câncer muito inicial e que talvez aquele câncer nunca fosse se desenvolver, mas o diagnóstico está feito. Então, nós aumentamos a incidência. E é justamente a incidência onde algumas mulheres, hoje inseridas no mercado de trabalho, que não tiveram filho mais cedo, como se tinha mais antigamente, postergaram a gestação por conta de inserção no mercado de trabalho, estudo, etc. Então, elas vão optar por ter filho depois dos 35, 40 anos. E aí incide ou intercede com a idade entre início de rastreio de mamografia. Então, nós temos aí pacientes deixando para ter filho em época, período, em onde o câncer de mama começa a incidir mais. Se eu entendi bem, a gente pode, assim, a gente tem cada vez mais pacientes não tendo filhos, né? Isso é uma coisa clara na nossa sociedade, e isso já é um fator de risco, e a gente tem aí o diagnóstico precoce, né? Então, a gente tem aí, como você está falando, a gente, né, acaba fazendo sobre diagnósticos, enfim. E aí, eu vou te falar uma coisa, Marcelo, eu estou aí já com 40, 41, então faço a reprodução humana, né? Eu estudei fora um tempo, cheguei no Brasil de novo, acho que 2005, né? Eu fui estudar no grande centro de reprodução humana, então assim, estou aí 15 anos já militando na reprodução humana, e ali entre 2005 e 2010, né, tanto lá na UERJ, em outros lugares, eu tinha acesso a oncologista, eu queria falar, eu tomei alguns foras na minha vida, né? Falei assim, pô, preservação de fertilidade, até que, né, as pessoas, eu já tomei alguns foras, assim, obviamente, desse nível, falei assim, cara, eu estou preocupado em salvar a vida da paciente, você com esse papo de preservar para ver, ela tem que sobreviver. E eu percebo que isso mudou muito, né? Eu já acho, né, apesar que você apresentou os dados, isso mudou muito. Mas, assim, em termos de consultório, como é que essa abordagem, como é que, assim, você está de frente com uma paciente, eu imagino que deve ser um pouco uma série de coisas que você tem que tratar. Você fez um diagnóstico de câncer, isso não é para qualquer um, né? Essa palavra assusta por si só, né? E aí você tem que conversar com ela de tratamento, prognóstico, sobrevida, enfim, como é que é essa abordagem? Ela é fácil, ela é simples, ou ela não acontece? Como é que você vê essa questão do diagnóstico e com o paciente a fertilidade? A primeira situação que ocorre, George, você estar diante de um exame alterado ou de uma anormalidade ao exame clínico. Porque muitas mulheres com idade anterior aos 40 anos, ela geralmente descobre alguma coisa porque palpou. Em geral, os tumores nas mulheres mais jovens são mais agressivos. E como não está na idade de tratamento de mama, obviamente, então, nós temos duas situações diferentes. Aquela paciente que te apresenta com alteração no exame e aquela paciente que chega com um exame de imagem alterado e geralmente encaminhado por um ginecologista. Então, quando você tem um exame, uma imagem alterada,
a gente já vai começando a preparar a paciente para um possível diagnóstico, né? Então, essa é uma conversa longa. Tem que ser alguma conversa longa. E aí nós pedimos ou fazemos a biópsia, e hoje a gente opta por biópsias minimamente invasivas daquela área em que foi suspeita. Quando ela chega com o diagnóstico de câncer, né, dependendo da maneira que se fala, aquilo entra na cabeça da paciente e ela já esquece de tudo ao redor. Então é muito difícil, num momento único, você dar o diagnóstico e já propor todo o tratamento, porque dificilmente ela vai compreender aquilo. Porque a palavra câncer estigmatizou muito e fica aquilo na cabeça dela. Ela fica assim, eu estou com câncer, eu vou morrer. Então esse é o primeiro ponto, em que a gente tem que ter critério, a gente tem que ter sensibilidade para saber abordar. Então, a paciente chegou com o diagnóstico de câncer, o trabalho passa a ser multidisciplinar. Entra o psicólogo, entra o oncologista clínico, entra o cirurgião, entra o radiologista, o radioterapeuta, e também, a depender da idade da paciente e da paridade dessa paciente, entra também o médico infertileuta ou especialista em reprodução assistida. Como eu disse antes, esse é um tema que pouco é abordado, então eu acho muito interessante a gente trazer essa pauta aqui. Porque as pacientes têm que saber que elas têm essa possibilidade. Tá? Então, uma vez feito o diagnóstico, conversado sobre o tratamento oncológico, porque esse é o primeiro ponto, a paciente deve ser encaminhada antes de começar o tratamento. Geralmente, mulheres mais jovens fazem quimioterapia, e aí é que está o risco de uma falência ovariana, porque alguns quimioterápicos, principalmente a adriamicina, ciclofosfamida, são gonadotóxicos. Então, antes de começar o tratamento, ela deve ser orientada a procurar um serviço de reprodução assistida, se assim o puder. Nós sabemos que no Brasil esse acesso é difícil, você trabalha nessa área. O tratamento é privado, os planos não cobrem. Nos Estados Unidos, nem todos, alguns seguros de saúde cobrem, outros não. Então, nós temos muita dificuldade de acesso. Então, na rede pública, por exemplo, George, é difícil tratar desse tema, porque as pacientes não têm esse acesso, porque o SUS não paga. Mas é uma abordagem que tem que ser calma, tranquila, e a paciente saber que existe essa possibilidade, e é justo que ela tenha essa possibilidade. Além de preservar a sua fertilidade, métodos para tentar bloquear a toxicidade ovariana quando feita uma quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante. Isso é bem interessante. A gente acaba aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem o sistema público. Alguns estados da federação, você tem até o laboratório, o serviço de reprodução humana assistida, de fato, mas o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem. E assim, aquela paciente talvez não vai poder ser encaminhada para um serviço de reprodução humana, né? Que a gente vai falar um pouco, o ideal é a gente trabalhar com congelamento de óvulos, enfim, a gente chega lá, mas a gente tem outros recursos, algumas mensagens, eu não sei a porcentagem, mas com certeza assim, nem toda paciente ela vai entrar em insuficiência reprodutiva, insuficiência ovariana, né? Que a gente tem a questão aí tanto da perda da função reprodutiva como a perda da função hormonal, né? Que é uma coisa que acontece depois da perda reprodutiva, né? Quando você já não consegue mais reproduzir. Então você me conversou aí de tipos de quimioterapia, então assim, e a gente tem outras coisas, né? A gente consegue um pouco tentar abrandar essa questão. Toda a quimioterapia acaba 100%, não tem o que fazer. Fazer o quimioterapia não. Acabou. Não fez quimioterapia, já não tem mais o que fazer. Como é? Não é bem assim. Nós temos algumas possibilidades e teve um trabalho publicado no JCO da Lambertini, se eu não me engano, em 2018 também, que avaliou o uso de agonistas GNRH, né? Os estudos, é um compilado de estudos porque é uma meta-análise, e mostrou que as pacientes que fizeram o inibidor de gonadotrofina, né, o análogo de gonadotrofina, junto à quimioterapia, essas pacientes tendem a ter uma menor falência ovariana. Então é uma boa proposta para aquelas pacientes que não podem, por exemplo, ou não têm condição de fazer uma criopreservação ou uma preservação de embrião. Essas pacientes fazem uma proteção ovariana e o dobro dessas pacientes, elas vão conseguir preservar se a gente
fizer uma comparação ao grupo controle que não usa, né? Um dos trabalhos, desses trabalhos de meta-análise, dessa meta-análise da Lambertini, mostrou que o grupo que fez inibidores análogos de GNRH também engravidou 2 vezes mais em relação ao grupo que não fez, e além disso, a gravidez pós-tratamento quimioterápico, né, uma dúvida também, eu posso engravidar após o câncer de mama? A gravidez pós-tratamento de câncer de mama não piora o prognóstico. Ao que pese os níveis hormonais durante a gravidez, etc. Então, os trabalhos que a gente tem até hoje não mostraram que a gravidez pós-tratamento de câncer de mama piora o prognóstico. Então, nós temos hoje uma arma, né? Não é padrão ouro, ela não é uma terapêutica para preservação de fertilidade, né? Isso é importante a gente falar, mas ela pode ser tentada e utilizada como tal para aquelas pacientes que não conseguem o acesso, né? E além disso, ela pode dar, mesmo que essa paciente não venha engravidar, ela dá uma funcionalidade ovariana pós-tratamento, e isso vai impedir alguns sintomas, principalmente relacionados à menopausa precoce, pacientes de 35, 30 anos. É importante dizer que essas medicações feitas junto com a quimioterapia, ela é mais efetiva em pacientes mais jovens. Então, as pacientes mais jovens, quando abordadas desta forma, geralmente é feito 1 semana antes da quimioterapia, a proteção do ovário, elas voltam a menstruar e voltam a ovular na grandíssima maioria das vezes. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me explicou que a gente tem quimioterápicos que são mais, vamos dizer, mais tóxicos, né, ao ovário, a questão dos óvulos. Mas você tem como mudar, por exemplo, se for uma paciente que chegou para você, doutor Marcelo, tenho 30 anos, meu sonho é ser mãe, infelizmente eu não tenho como ir para uma clínica de reprodução assistida, ok? Você já me falou que vai tentar essa questão de fazer os análises, são uma medicação que a gente até consegue, né, pela Secretaria de Saúde, mas tem, por exemplo, nesses casos, o protocolo padrão é o que é tóxico, né, que é, vamos dizer assim, tóxico, né? Você consegue trocar por protocolos que não são tão tóxicos assim, mas, por exemplo, daria algum risco de tratamento? Ou você sempre escolhe o melhor protocolo e isso não pode ser discutido? Assim? Isso é uma pergunta sensacional. É excelente essa pergunta que você está fazendo, Jorge. Porque é o seguinte, nós temos o protocolo de quimioterapia, ele tem um protocolo padrão, mas ele pode ser substituído de acordo com a biologia tumoral da paciente. O que nós temos que fazer, principalmente com as pacientes mais jovens, é pensar, obviamente, na primeira situação, é tratar o câncer, né? O carro-chefe do tratamento, ou pensando fertilidade de tratamento, o carro-chefe aí é o tratamento oncológico. É porque ele é que vai colocar em risco a vida da paciente. Então, nós tínhamos antigamente o esquema CMF, né, que é muito gonadotrópico, é muito tóxico ao ovário. E hoje em dia nós temos um padrão que é a antraciclina com ciclofosfamida, seguido do taxano, né? As pacientes falam a vermelha e a branca. Principalmente a vermelha, ela é gonadotóxica. A ciclofosfamida e a antraciclina, ela é gonadotóxica por vias diferentes, mas ela tem esse padrão. E raramente a gente omite este tratamento, esse padrão de quimioterápico, principalmente em pacientes abaixo dos 50 anos. E aí, dependendo da imunistoquímica, então, por exemplo, em tumores triplo negativos, que são os mais agressivos, nós não temos como deixar de fazer. Existem esquemas menos tóxicos, você pode fazer aí um esquema menos tóxico, mas, em geral, para os pacientes mais jovens, antes dos 40 anos, antes dos 50 anos, em suma, essas drogas entram como arsenal terapêutico. Não, então tá. Outra coisa que eu gostei que você falou, para não entrar muito, essa questão da gravidez, né, pós-tratamento. Então, assim, cenários que a gente tem. Uma paciente que que vai fazer quimioterapia e não conseguiu preservar, e aí o que acontece é que você, às vezes, pode não fazer ela entrar numa menopausa ou não destruir a fertilidade naquele momento, mas uma coisa é clara, você reduz o tempo, a sobrevida de fertilidade. O tempo ficou ruim, mas você tem aquele tempo. E aí, por exemplo, se eu estivesse do lado de cá e uma paciente falasse isso, eu falaria, pô, então você tenta engravidar
logo após a quimioterapia. Obviamente estou falando um pouquinho. Existe alguma coisa, você falou que não tem, não sei se foi essas palavras, você falou que não teria tanto problema em engravidar após câncer de mama, tratamento de câncer de mama. Mas existe um tempo que é permitido? Você espera passar aqueles 5, 10 anos, aqueles números baixos? O grande problema, nós não temos dados robustos em cima disso, tá? As pacientes que a gente chama de triplo negativo, aquelas que não têm um tumor com receptor de hormônio, elas vão fazer cirurgia, quimioterapia e só. Essas pacientes não vão fazer tratamento hormonal, que é um comprimidinho que se usa por 5 ou 10 anos, a depender da agressividade da doença. Então, essas pacientes triplo negativos que a gente fala, ou HER2 mais receptor hormonal negativo, essas pacientes, em geral, a gente posterga a gestação dela em 2 ou 3 anos. Não temos dados, digo assim, tente engravidar depois de 2, 3 anos. Por quê? Porque a recidiva nessas pacientes, nesse tipo de tumor, eles ocorrem geralmente no terceiro, até 3 a 5 anos. Então, antes de 3 anos, 2, 3 anos, aí diverge a literatura, a gente orienta a paciente a evitar a gestação. Tá? Mas aí nós temos também que a maioria dos casos, mesmo em pacientes mais jovens, tumores luminais, que são aqueles tumores que têm receptor de hormônio. Então, essas pacientes, sob o júdice de alguns grandes trabalhos, por exemplo, o NSBP-B20, etc., que usou o hormonioterapia em adjuvância, mostrou que essas pacientes se beneficiam muito. Então, pacientes mais jovens, elas usam ou 5 ou 10 anos de hormônio. E esse hormônio, apesar de não ser um anticoncepcional, ele em si, ele dificulta a fertilidade. A paciente, ela entra num sintoma de menopausa, ela tem alguns sintomas de climatério e dificulta essa paciente engravidar. Nós não temos dados sobre parar o remédio e engravidar. Nós temos um estudo em andamento que chama estudo, se eu não me engano, Positive, que está avaliando suspender o tamoxifeno 2 anos após o uso e gestar. E vai avaliar se essas pacientes têm o mesmo prognóstico. Prognóstico é o quê? A gente está numa live que não é todo mundo que é da área que está vendo. Prognóstico é avaliar, né, se aquela doença vai voltar ao longo de um tempo, né, se vai ser igual das pacientes que suspenderam o hormônio e engravidaram e aquelas que continuaram o hormônio. Então a gente não tem dados robustos sobre isso ainda. Mas eu acho que o andamento da coisa é para que, no meu entender, vendo trabalhos retrospectivos, é que vai ser seguro suspender a medicação para tentar uma fertilidade o mais próximo possível. Por quê? O paciente vai fazer 10 anos, a paciente com 30 anos, ela não vai esperar 10 anos passar para engravidar. Né? Porque aí a fertilidade dela provavelmente vai diminuir muito. E nós temos dados de que a gravidez é segura no cenário de triplo negativo, principalmente. Esse estudo POENS, se eu não me engano, o POENS é que ele avaliou o GNRH e as pacientes que engravidaram, o prognóstico é muito semelhante às pacientes que não tiveram câncer de mama, as pacientes que não engravidaram. Não, peraí, até que você está me contando cenários bem positivos. Dentro da gente ter, né, um diagnóstico, né, de câncer de mama. Assim, na verdade, assim, nem todas as pacientes vão evoluir com infertilidade ou com problemas hormonais. Você tem remédios que podem ainda blindar um pouquinho esse ataque que esse ovário vai ter, que você chama, né, fala os análogos, né, que são de fácil uso. E a gente tem ainda a opção de tentar, né, quimioterápicos que não são tão agressivos ainda, né? E que a paciente que é jovem, que no caso seria o público dessa live, né? Seria a paciente que é jovem com CA de mama e pensa em ainda ter filhos, ainda não fechou essa questão da prole, que a grande maioria dela é triplo negativo, nem vocês estão falando? São tumores... Não, a grande maioria é luminal. São tumores receptores de hormônio positivo, assim como é após os 50 anos. Só que a incidência de triplo negativos é maior. Mas os luminais continuam sendo a grande maioria, 80% dos casos. Não, eu tinha entendido que eu dizia a grande maioria era negativa e a gente não teria problemas hormonais, que é o grande medo que a gente tem, porque a gravidez não tem jeito. Ela vai jogar os níveis hormonais aí para cima, a gente fica sempre confuso. Mas mesmo assim, você está me falando que, pelo olhar da mastologia, apesar de a gente não ter
grandes estudos, é bom, mas o que a gente vê é que não existe tanto problema assim. A gente fica... algumas seguranças aí que você falou, 2, 3 anos, a gente não tem dados, mas a gente começa a vislumbrar estudo, né? Quando você começa a vislumbrar estudos, é que você fica já com um pouquinho de segurança, né? Óbvio. Exatamente. Se você tivesse com toda certeza os dados, algumas coisas observacionais que você vai vendo, comentando lá, todo mundo confluísse, para engravidou, voltou o câncer, ninguém vai nem, né? Em tese, não vai nem propor um estudo desse. Então, isso é uma coisa muito, muito boa, né? A gente tem que pensar em preservar a fertilidade se eu vou poder engravidar. Essa questão toda. Quando a gente fala Marcelo... Perdão, só fazer um adendo, George, que é importante pelo seguinte. Quando a mulher tem 40 anos, a partir dos 40, ela entra no programa de rastreamento com mamografia. Né? Mas muitas das mulheres que observam o nódulo antes dos 40 foi ao acaso. Ou foi palpando, ou ela pediu, o médico pediu um ultrassom e ela notou um nódulo suspeito, etc. É muito importante as mulheres tomarem conhecimento, né, é importante saber o histórico familiar dessa paciente. Porque o histórico familiar de câncer, ela vai mostrar algumas possibilidades para a gente. Então, nós temos pacientes com alto risco hereditário. Então, essas mulheres, elas entram num programa de rastreamento mais cedo, né? Começam a mamografia, paciente de alto risco hereditário, e aí, por exemplo, se na família a paciente tem 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama em alguém bilateral, ou um homem com câncer de mama, alguém com câncer de mama e ovário, essa paciente tem que entender, ela tem que ir no médico, no especialista, para avaliar se ela entra num risco e avaliar se é preciso fazer um teste genético ou ela entra no risco familiar e que necessita o rastreamento mais precoce. Aí a mamografia não passa a ser feita a partir dos 40 anos. Ela cai para 30, entra a ressonância magnética. Então essa paciente ela tem que ser abordada de uma forma diferente, a depender do risco familiar dela. E por que isso é importante? Porque o método de rastreio por imagem, ele detecta qualquer câncer antes dele ser palpável. E aí, quanto mais precoce a gente consegue detectar, menos mutilante é o tratamento. E, às vezes, é evitável fazer quimioterapia em muitas situações. Nós temos hoje outra ferramenta que não é muito... a gente não tem muito hoje disseminada no Brasil porque é cara, mas nós temos, por exemplo, eu sou speaker da Genomic Health e eu tive nos Estados Unidos avaliando e por dentro desses trabalhos. Hoje em dia, muitos tumores luminais, que a gente fala, tumores receptores hormonais negativos, quando a axila está negativa, essa paciente, mesmo com menos de 50 anos, ela não vai precisar fazer quimioterapia se tiver baixo risco genético. Né? Num campo em que a maioria fazia 20, 30 anos, 10 anos atrás, hoje a gente já está pensando em não fazer. E isso tem um impacto importantíssimo. Quando essa ferramenta for mais disseminada aqui no Brasil e abaixar o custo, porque hoje uma avaliação tumoral genética custa em torno de 12 a 14 mil, e ainda é muito custoso. Quando a gente tiver isso aí amparado pelos planos, ou até pela rede pública, vamos fazer aí um trabalho no INCA com ele, nós vamos deixar de fazer quimioterapia em muitas pacientes. E aí você vai ter um menor impacto sobre a fertilidade delas. Isso é excelente, né? Aliás, tem que ficar claro, assim, né? O câncer de mama, aquela que vai ter problemas de fertilidade, é aquela que vai fazer quimioterapia. Né? Eu até falei no começo. Exatamente. Você poderia ter a radioterapia, às vezes a cirurgia, mas a radioterapia, se ela for pélvica, né? E óbvio, a mama não fica perto da pelve, que seria mais abaixo. E a outra cirúrgica também, quando você vai abordar cirurgicamente, você também passa longe dos ovários, né? Então seria mais para cânceres, né? Às vezes até ovariano, que você... Né, ovariano, sim. Vai ser difícil, que os ovarianos são agressivos. Assim, no caso de cirurgia, são poucos. Ou porque vai retirar o ovário, propriamente dito. Você pode retirar se nós pensarmos em câncer de ovário, George, a incidência de câncer de ovário é numa idade geralmente um pouco mais avançada, né? As pacientes que são mutadas, elas geralmente tendem a ter um pouco mais cedo, né? O BRCA1, por exemplo, entre 35 e 40 anos. Mas antes disso é muito difícil, né? Você ter carcinoma invasivo, um carcinoma de ovário nessa idade fértil. Indicado a retirada. Você pode ter aí um uterino ou de colo que alguém indicou a retirada do ovário. Né? Uma castração cirúrgica. Ou especificamente,
a questão que você falou do BRCA1, BRCA2, tem um que está indicado, se não me engano, é BRCA2, né? Que está indicado aí você também fazer a ovarectomia profilática. Na verdade, os dois. Né? O risco de câncer de mama, no quem é mutado BRCA1, o caso emblemático da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela é de família judia-askenazi, né? Os judeus, como casam muito entre si, perpetuam muito a alteração genética. Então, há uma incidência alta de mutação BRCA, né? Nesse grupo, né? Então, a Angelina Jolie, ela teve a mutação de BRCA1. E o que ela fez? Acho que a mãe dela teve câncer de mama. Ela fez a mastectomia, adenomastectomia, tirou. A gente chama de nipple skin sparing, mastectomia poupadora de mamilo e pele, e colocou a prótese. Essas mesmas pacientes que têm mutação BRCA1 e 2, né? BRCA1, o risco de câncer de mama ao longo da vida, a gente chama de lifetime risk, é em torno de 71%. No BRCA2 cai um pouquinho, vai para 68%, o lifetime risk, é muito alto, né? E o câncer de ovário, os dois têm. Né? Tanto BRCA1 quanto BRCA2. Só que no BRCA2, ele tende a ter o câncer de ovário 8 anos mais tarde em relação ao BRCA1. Então, a orientação hoje do NCCN, né, que a gente, americano que a gente segue, é fazer a profilaxia, a ressecção dos ovários, BRCA1 entre 35 e 40 anos, e no BRCA2 entre 40 e 45. Ou seja, mesmo nas pacientes mutadas, ainda há uma possibilidade da gente tentar preservar a fertilidade para que essa paciente, depois de gestar, venha tirar os ovários. Não, pois é, mas assim, então assim, falei uma besteira. Eu falei que o câncer de mama não teria um período cirúrgico, mas você tem. Você pode indicar aí uma ovarectomia, que você falou em 35 anos, né? E se esse for o caso, é a mesma coisa. Aí não tem jeito, é reprodução assistida e que você retiraria do mesmo jeito. Então a gente teria um caso cirúrgico muito específico na mão, mas obviamente, né, é raro. Isso. Quando a gente fala de preservação... O risco é de câncer de ovário, tá, Jorge? Esses pacientes têm um risco aumentado de câncer de ovário. Ok, mas você dentro do... Né, provavelmente... É porque você está sendo mais técnico, eu estou sendo mais abrangente. Entendi, perfeito. No câncer de mama de alguém, você detectou esses genes que a gente está falando, são genes que faz a gente ter mais câncer, né, mama, ovário... Ele entra naqueles 5 a 10% do câncer hereditário. Aquele gene que é dado, passado de mãe ou pai para filho. Isso. E aí você tem essas medidas profiláticas, que é tirar o órgão, tirar a mama, como ele estava falando aí, e eventualmente você indica a retirada do ovário. Retirou o ovário, não tem jeito. Os óvulos estão lá, não teve filho, então teria outro problema de fertilidade. E aí também está indicado. Você poderia, até porque essa paciente, né, quando você é indicada, ela não é doente, né? Ela não tem câncer. Está indicando profilaticamente, em tese. Você vai tirar um órgão saudável porque você entende que o risco dele é grande. Então, seria outra indicação aí. Né? Não sei se você vai abordar. Vou conversar agora a questão mais que a gente chegou a 40 minutos. Quando a gente falar um pouquinho, Marcelo, eu vou te perguntar. Quando a gente fala de preservação de fertilidade, o que eu tenho lá na clínica? Né? A gente basicamente, tem três modelos de preservação de fertilidade. O congelar os óvulos, né? A gente faz estímulos e tenta retirar o maior número de ovos, ou discute com a paciente a questão de número de ovos, de chance de gravidez, se retira e deixa congelado e ela vai fazer o tratamento. E a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é assim, que congelou ovos, eu paro o tempo. Então, se ela congelou com 30, 35, enfim, para o óvulo, para a chance de gravidez, aquela questão de tempo de fertilidade, ela para ali. Ela vai ter sempre. E aí a questão que a gente estaria assim, mas quando eu vou poder engravidar, que o Marcelo já falou, que as notícias são muito boas. Em tese, assim, a gente vai começar a deslumbrar aí, de repente, até antes de 5 anos, né? Você uma liberação de engravidar, enfim, óbvio que isso tem que ser discutido caso a caso, não dá para seria até a gente falar que pode ou não, tem que ser discutido, quanto é o risco, quanto é a questão genética, enfim. A gente tem também a opção de congelar embrião. Qual é a diferença? Quando eu congelo óvulo, né, assim, para eu formar um embrião, né, nós todos um dia fomos embriões, e nós temos cargas genéticas do nosso pai e da nossa mãe, né, biológicos. E aí, o óvulo, né, é o responsável por levar, no caso da mulher, toda essa carga genética. A gente tem um espermatozoide, junta, forma-se um embrião. Eu tenho essa opção de congelar o embrião. Quando é que eu faço um, quando é que eu faço o outro? Hoje em dia, a gente opta muito por congelar os óvulos.
No passado, não. Tem uma coisa curiosa, Marcelo. No passado, a técnica de congelamento de óvulo, ela tinha uma sobrevida muito, muito ruim. O que é sobrevida? Eu congelava, sei lá, 10 óvulos, quando eu descongelava eu tinha 1 ou 2. Né? Então era muito ruim. Então, às vezes, era complicado. Elas são caras, né? Você oferecer uma técnica muito cara com um resultado muito ruim. E o embrião não. O embrião, mesmo com a técnica antiga de congelamento, que a gente chama de congelamento lento, né? Tanto congelamento como descongelar ele é lento, o embrião suportava melhor. Né? Então eu congelava 10 embriões e aí eu perdia 1 ou 2, mas eu tinha 8, eu tinha chance de gravidez razoável. Né? Então a gente indicava o embrião. De 2003, eu acho que é 2003, 2004, posso estar errado 2002, quer dizer, a técnica não mudou, a técnica já veio mudando um pouquinho antes. Né? A gente passou a ter congelamentos rápidos, que a gente chama de técnica de vitrificação. Qual é a diferença do rápido e do lento? Quando eu congelo a célula, no corpo humano, nós temos uma grande parte formada por água. Né? E o congelar água forma cristais de gelo. Isso, eventualmente, é um pouco degenerativo para a célula. Então, a gente tem uma série de substâncias que a gente chama de crioprotetores, que vão proteger a formação desses cristais de gelo. Só que, no caso do óvulo, era muito tóxica. Então, o congelamento, eu tinha que botar aquele óvulo em contato com aquela substância crioprotetora e o remédio era amargo demais. Ele também destruía tanto quanto protegia. O congelamento rápido, eu continuo usando o protetor, mas ele entra muito pouco tempo em contato com a célula, né, com o óvulo. E aí eu passei a ter o ganho de proteger o ovário, o óvulo, e não ter o malefício de perder tantos óvulos, essa toxicidade desses protetores. Então, hoje, congelar óvulos é quase igual. Podemos até falar, né, que a diferença é no detalhe. Podemos até falar que é igual. Então, hoje a gente dá preferência para o congelamento de óvulos. Por quê? Porque eu não posso congelar embrião, já quero saber como é que é o embrião. Porque, assim, o embrião, pelos olhos da lei, o embrião são de 2 pessoas. Né? Então, assim, é um homem e uma mulher. Então, ela pode, naquele momento, óbvio, se ela não tiver parceiro ou um relacionamento sério, não teria por que fazer uma produção independente só por causa disso. Mas se ela tiver naquele momento, às vezes até por questões da mulher ficar sem graça, isso é muito comum. Ela chega e a gente conversa, o casal, o marido sempre está, que é uma situação que envolve família, envolve tão comum ter avó, ter pai, ter mãe, enfim, gente, é muito comum. E aí, quando chega lá, não, vamos logo fazer o embrião. Né? É a situação que eu fico ruim, porque eu tenho que ser um pouco advogado diabo. Eu falo, eu não faria isso se fosse você. Porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Óbvio que ninguém está torcendo que o casamento se acabe, que o relacionamento não se acabe, enfim. Mas, assim, a gente vê as coisas acontecerem. Se ela voltar naquele momento, Deus me livre, passa por um câncer. E, eventualmente, passa por uma separação. Que a gente, isso pode acontecer com qualquer um. Né? A gente não quer. E aí, quando ela estabiliza a vida, enfim, você já vou ter, de repente, uma produção independente, eu tenho meu embrião. Quando eu vou lá, ela não tem mais autorização do, na época, marido. Né? Não tal. E aí a gente fica... Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, acontece do homem separar após um tratamento de oncológico. Infelizmente, é muito comum. Era isso que eu ia falar. Eu, eventualmente, a gente vê, não é querendo botar a culpa ao homem ou mulher, mas é comum quando a gente tem um problema que vai interferir na funcionalidade do casal e deve interferir na questão, de repente, estética, sexualidade, ou você passa a ver. Então, assim, independente, quando a gente tem um problema, a gente pode ter desfechos ruins no caso de casal, de separação. Então, é uma coisa que pode acontecer. Então, a gente não aconselha, óbvio, que é paciente. E a outra coisa que a gente tem é o congelar o ovário, o tecido ovariano propriamente dito. Porque aí não vai necessitar de uma estimulação, né? É algo que tem que ser levado em conta. Né? Não se estimula. Não, depende. Se você repor, no caso do câncer de mama em si, se eu optasse por retirar o ovário, eu ia recolocar ele, que a gente chama ortotópico, no mesmo lugar que eu tirei. Né? Então eu aprendi, não no mesmo lugar, mas num lugar onde a trompa tivesse na funcionalidade e você poderia eventualmente ter uma gravidez natural. Na verdade, a gente tiraria o ovário, congelaria, você faria todo o processo de químio, liberaria ela para engravidar, a gente depois descongelaria o ovário e colocaria o ovário bem na região pélvica. Né? E eventualmente assim. Mas dependendo de qual for o lugar, poderia ter sido uma radiação pélvica, por exemplo. Né? Que você já não tem aquela funcionalidade das estruturas pélvicas, né?
da gravidez dos órgãos genitais internos. E aí você eventualmente vai ter que botar em outro lugar, em tecido subcutâneo, enfim, e aí você tem que estimular, não tem jeito. Você estimula para pegar o óvulo e fazer fertilização in vitro, né? Assim, ela está evoluindo bastante, né? Hoje está até discussão se a técnica é instrumental ou não instrumental, porque a gente tem assim, bastante nascidos vivos, assim, né? E uma técnica ela deixa um pouco de ser experimental, né? Óbvio que isso não é uma regra. Quando nasce o primeiro filho do filho de alguém que nasceu de alguém daqui. Apareceu. Deixa eu carregar aqui, a gente está falando muito. Né? E nasceu o primeiro filho dessa pessoa, né? Então, assim, ela deixa de ser experimental. Então, assim, ela é experimental por definição, né, técnica, mas hoje a gente já não vê ela como experimental. A gente precisa divulgar ela um pouco. Obviamente, toda vez que a gente tem uma técnica, a gente já faz muito, entra uma nova, que vai envolver cirurgia, ou laparoscopista, botar, enfim, mas eu acredito que ainda vai vir bastante. Né? Então, assim, é bem favorável. Só que agora, voltando para você, Marcelo, o que acontece? Quando eu vou fazer um congelamento de óvulos, eu vou dar dose, é uma coisa que ela muito pergunta. Às vezes o mastologista pergunta pra gente. Eu dou doses de gonadotrofina. Gonadotrofina são hormônios que são produzidos, né, por glândulas aqui perto do cérebro, que vai dar a ordem do ovário produzir hormônios. E quem são esses hormônios? O estrogênio e a progesterona. Só que, poxa, ok, Jorge, isso ela está produzindo, não, mas ela produz em doses hiperfisiológicas. Vou falar assim em termos astronômicos, né? Isso é sempre um motivo de desconforto. Você estava me contando das questões dos triplos negativos, enfim, provavelmente você teria mais medo dos que respondem ao hormônio. Os outros eu não teria problema se fosse triplo negativo, não teria problema de usar de fazer ela submeter a uma dosagem suprafisiológica desses hormônios que, em tese, poderiam trazer malefício para ela. Ou não faz diferença, para você pouco importa. É uma outra questão conflitante. Você tem um medo da gente ali, quando vai para a reprodução, hormônio. É uma outra questão conflitante, porque para você estimular os folículos, o ócito, você precisa fazer uma dose de gonadotrofina e o ovário acaba produzindo uma quantidade de estrogênio 20 vezes maior do que o basal. Então, em tumores triplo negativos, aparentemente, se for considerar fisiopatologia, eu não vou me preocupar. E em teoria também, se eu tenho um tumor receptor hormonal positivo, eu esperaria que aquele estrogênio em dose cavalar no sangue, ele vai estimular o tumor. E aí eu poderia estar piorando o prognóstico dessa paciente. Não é isso o raciocínio? Não, esse é o raciocínio. Estou te perguntando esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio fisiológico. Pois é, e aí o que acontece? Eu andei lendo já alguns trabalhos que tratam disso. Nós não temos, e a literatura ainda é conflitante, se mesmo que você tenha uma dose aumentada, o curto espaço de tempo que se faz essa medicação, você não interfere no prognóstico, mesmo nos tumores luminais. E alguns trabalhos fazem também, e aí eu não sei se na prática clínica vocês fazem, é associar um inibidor de aromatase, que é um bloqueador na mama, ou no periférico, ou tamoxifeno, concomitante ao uso da gonadotrofina, para você diminuir esse... Geralmente é um inibidor de aromatase, porque você sobe, né, o nível e evita a conversão. Você diminui a exposição da mama ao estrogênio. Então, esses trabalhos, eles têm mostrado, né, óbvio que são trabalhos pequenos, na maioria das vezes trabalhos observacionais ou retrospectivos, não houve, né, nós não temos dados robustos, mas não houve qualquer interferência em prognóstico quando se faz estimulação ovariana para preservação de óvulos. Também é um cenário legal. Não tem uma coisa boa, mas a gente se preocupa. E aqui na parte da reprodução humana se publica bastante. Então, em via de regra, a gente tenta sempre usar protocolos, como você já citou, as drogas, né, que vão proteger um pouco a exposição dessa paciente. Os protocolos funcionam bem. E aí, que coisa curiosa, os remédios que eventualmente, né, você usa para tratamento de câncer de mama, e várias vezes quando a gente prescreve, ela puxa a bula e fala, doutor, você está me dando um remédio para câncer, enfim, mas o tamoxifeno, o letrozol, né, que você está falando, que são justamente remédios que você usa no seu pós-tratamento efetivo para você diminuir, né, esse espaço hormonal que ela vai ter, esse contato hormonal, esses remédios são capazes de me ajudar a ovulação. Então, assim, é uma coisa legal, eu consigo pegar ele
e fazer você rolar, a gente usa eles nos protocolos. Outra coisa que eu tenho, Marcelo, que eu tenho, assim, o que acontece muito na minha clínica, porque assim, a gente chega com faca no pescoço, com tempo. Então, assim, às vezes a paciente é comum, tá secretária, ela fala, doutor Jorge, tá sem vaga, a vaga, sei lá, tá para aqui 3 semanas, nem para aqui 2 meses, tomara que, né, que esteja sempre, né, cheio, ir para lá, mas ela é uma paciente que, né, é oncológica, fala que tem que fazer urgente, enfim, a gente opa encaixa. Então, assim, já começa muito essa questão de tempo para fazer a quimioterapia. E quando chega, às vezes, né, eu já até conversei com você, ela não chega já do mastologista, chega do oncologista, que eu acho que vai prescrever a quimioterapia, que vai acompanhar ali. Ela já chega, passou, enfim, e hoje é dia 20, por exemplo, sei lá, vai fazer dia 10 de junho, ela vai começar aí o ciclo dela de quimioterapia. É sempre rápido, assim, do diagnóstico para a quimioterapia. Vamos falar um tumor que você indicou. Essa questão tempo, assim, é muito importante. Eu posso, eventualmente, de repente, chega alguém que vai fazer daqui no dia 25 e, digamos, daqui a 5 dias. Em 5 dias eu não consigo retirar óvulos. Mas ela, por um acaso, de uma amiga, conversa, vai lá, ela acabou entrando na clínica até sem vir oncologista. Será que eu poderia conversar com o colega e falar assim, no caso fosse você, falar, Marcelo, estou com a paciente tal, ela acabou vindo por aqui, eu não sei se você conversou um pouco, ou de repente naquele momento ela não conversou festividade, mas ela acabou vindo, enfim, a gente consegue aí trocar esse protocolo por mais 15 dias e para você me dar tempo, ou isso não? Geralmente a gente tem realmente, tem sempre corrente, está falando de câncer, mas esse tempo, às vezes, de 1 semana, 2 semanas, ele é primordial mesmo, eu não tenho nunca como negociar isso? Não, obviamente que não. É sempre possível, no meu entendimento, é sempre possível você dar esse tempo, esperar esse tempo para se tentar fazer uma estimulação e uma preservação de ovócito ou de embrião. Porque quando você diagnostica, você cumpre alguma série de tarefas, como o estadiamento, o risco cirúrgico, se for necessário, né? Você tem que marcar a cirurgia ou a quimioterapia. Isso, por si, já demanda um tempo. E a paciente pode, em paralelo, avaliar a questão da reprodução. Não acho, e os trabalhos também não mostram, é óbvio que também não são trabalhos robustos, que esse delay de 1, 2 semanas, ou até um pouco mais, vai trazer algum impacto no prognóstico dessa paciente para frente. Pelo contrário, essas pacientes, se você conversar bem com o paciente, daquelas pacientes que gostariam de gestar pós câncer de mama, aquelas pacientes que nulíparas, né, que, por exemplo, vai submeter a um tratamento oncológico, que futuramente planejaria uma gravidez, 90% delas vão querer engravidar. E a gente não pode tirar isso delas. A gente tem que dar essa oportunidade, né? Eu acho que esse tempo ele não vai basear em trabalhos pequenos. Mas o que nós temos aí de dados, por enquanto, é que nós não temos impacto em prognóstico você postergar um pouco esse tempo para fazer a estimulação ovariana. Quando não há uma possibilidade, você ainda, de repente, pode preservar o tecido, que você não precisa da estimulação, não depende do ciclo ovariano, né? Você tem também essa possibilidade dentro do rol de procedimentos. Daí você não posterga tanto. Mas eu não acho que vai impactar, tá bom, George? Sou totalmente favorável a fazer e depois iniciar o tratamento. Porque às vezes eu posso eventualmente ligar para o colega e discutir, não é uma regra. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso é bom. Assim, sempre cabe, até porque antes do tratamento oncológico, você pode começar um tratamento outro, né? De repente, se for diagnosticado muito precoce, a cirurgia pode ser o primeiro tratamento, e aí dá esse tempo. A grande questão é quando se faz a quimioterapia antes, a neoadjuvância que a gente diz. Né? Daí a importância do rastreamento ou da consulta em médicos de rotina, para sempre que possível detectar muito precoce. Porque de repente nem quimioterapia é necessária. Então, Marcelo, eu vou passar algumas perguntas aqui, mas na verdade tivemos 10 perguntas, mas vou passar só umas 3, mas a grande maioria a gente acabou respondendo sem pergunta aqui. Uma é isso, quanto tempo depois do câncer de mama eu posso engravidar? A gente conversou bastante na questão. A questão aí a gente não sabe, eu não vou citar a pessoa que perguntou, enfim, mas a gente não sabe se ela preservou ou não preservou, se ela fez químio, não fez rádio, enfim, vamos só da questão que ela tem a possibilidade dele, então a gente tem aí
mais ou menos que a partir de 2, 3 anos a gente já pode conversar aí com uma certa segurança. Exato. Conversar com a mastologia, tem que discutir o caso, mas o câncer depois... A regra é, o câncer depois do tratamento ou o câncer. A gestação após a gestação câncer de mama não está contraindicada. Em vez de regra, não está contraindicada. Inclusive, os trabalhos pequenos que nós temos, ela até melhor, não sobrevida da doença, mas uma sobrevida global. Quem engravidou teve uma sobrevida global maior. Por quê? Porque a gravidez ela vai passar por outros fatores, como felicidade. Isso a gente não computa em estatística. Né? A gravidez por si só é uma realização. E o que a gente tem é que essas mulheres que engravidaram, ao que pese uma exposição hormonal maior, elas estão mais felizes, elas vão levar a vida, porque elas queriam isso. Né? Então eu sou completamente favorável. A outra, assim, eu fiz... Lembrando que existe estudo em andamento, e aí estudos de fase 3, estudos prospectivos, que avaliam a interrupção do tratamento hormonal com 2 anos para engravidar. E a gente vai ver nessas pacientes que a gente chama de luminais, que além da quimioterapia ou da cirurgia, vão fazer hormonoterapia em cenário de adjuvância, ou seja, pós-cirurgia, interromper esse tratamento, engravidar e depois voltar, se teria algum impacto em relação à sobrevida. Tá. Tem outra aqui, Marcelo, nem vai dar tempo, a gente tem 2 minutos, de repente vai cair. Ela até perguntava, eu fiz o tratamento, fiz rádio, químio, tirei a mama, mas não congelei, eu ainda posso engravidar? Assim, na verdade, a gente precisava saber se ela evoluiu ou não, né? Mas o seu conselho, você ainda tem ciclo, a gente falou em tese, diminuiu um pouco a sua fertilidade. Qual a idade dela? Não fala a idade. Ela fala a idade? Não, as perguntas são bem rápidas, assim, são de... Se ela continua menstruando, o ciclo voltou, paciente mais jovem, provavelmente ela voltou à fertilidade, né? Há uma probabilidade grande, mas teria que ser avaliado. E se caso acabou, a gente ainda tem a opção de fazer doação de óvulos. A gente consegue pegar óvulos de outra paciente, que é outra discussão, outra live aí, mas em tese vai ser mãe. Bem tranquilo. Tá. Marcelo, deixa eu fechar aqui, queria te agradecer, mas fechar com as nossas coisas boas, que o câncer de mama assim, cada vez mais a gente está pegando precoce e a gente está cada vez mais não fazendo quimioterapia, não é isso? Então, isso, e tem que ficar claro o seguinte, câncer de mama não é um sinônimo de que a paciente vai ter um desfecho ruim. Hoje, a grande maioria dos cânceres de mama, são curáveis. Principalmente se tratarem cedo. Então, encaramos hoje o câncer como uma doença crônica, não como um câncer, um caranguejo, aquela coisa mórbida. Hoje, o tratamento do câncer é curativo. Não, beleza. E que a gente aí, nem todo quimioterápico vai dar fertilidade, a gente tem como proteger, a gente tem como congelar óvulos, a gente tem como encaminhar. A gravidez é super bem-vinda depois do câncer de mama. Então, assim, vai cortar aqui daqui a pouco a gente. Ô, Marcelo, então queria te agradecer, falar até a próxima. Se você quiser falar algumas palavras aí, mas você deve ter 30 segundos aí que a gente vai sair. Obrigado, Jorge, mais uma vez pela simpatia, pela gentileza do convite. Ótimo, acho que isso é muito enriquecedor. Agradecer a todo mundo que participou aí, fazendo comentários ou assistindo. Estou à disposição para futuros convites, se assim desejar. Obrigado mesmo. Com certeza. Abração, Marcelo. Vou encerrar aqui. Abraço a todo mundo, boa noite. Tchau, tchau. Grande abraço.